O Grêmio sempre teve uma dificuldade financeira muito maior do que os clubes do eixo Rio-São Paulo, mas a sensação que a gente tem é que em outros tempos o clube conseguia competir mais, conseguia até mesmo superá-los e muitas vezes, e agora parece que esse abismo está maior. Por que será que isso está acontecendo? E nesse vídeo eu vou falar também de uma perigosa comparação que alguns gremistas ou pessoas da imprensa fazem do Grêmio com o Inter. Eu vou começar falando sobre essa perigosa comparação que eu já ouvi algumas pessoas fazendo do Grêmio com o Inter. Uma comparação no sentido de dizer assim, ó, viramos o ano e a dupla Grenal ainda não anunciou reforços, né? Grêmio e Inter são dos poucos clubes da Série A que ainda não apresentaram nenhum nome para essa temporada. E aí, isso é um fato, né? Isso não tem análise nenhuma, é só um fato. Mas a partir desse fato, algumas análises já começam a ganhar corpo, né? Que botando o Grêmio e Inter na mesma caixinha de, meu Deus, tão perdidos, ou tão atrasados, ou não sei o que, olha que perigo, porque tinha que reforçar. Cara, primeiro que eu ainda não faço terra arrasada por conta desse atraso. Óbvio que ele me preocupa, óbvio que ele me aflige, mas eu ainda acho que calma, né? Se daqui a pouco eu desembarcar 3 ou 4 nomes interessantes no dia 10 de janeiro, tá ok ainda, sabe? Então eu não tô ainda fazendo terra arrasada por conta desse atraso. Mas, por outro lado, eu também acho que é perigoso comparar com o Inter, que tem um time pronto, que tem um time que na reta final do Brasileirão, tirando ali as últimas rodadas especificamente, né, as últimas 3 rodadas, ganhou praticamente todos os seus jogos. Chegou a sonhar em dado momento com título. Que tem um treinador já afirmado no time. Que tem a base do time boa. Base do elenco interessante. E que vinha fazendo um trabalho muito bom no ano passado. Que está na fase de grupos da Libertadores. O Grêmio, gente, o Grêmio brigou para não cair até a reta final do Brasileirão. E acabou a competição com 45 pontos. Com uma pontuação que esse ano de 2024, né, neste ano de 2024, acabou gerando até certa tranquilidade, né, faltando 2 rodadas já estava nos livrando do rebaixamento, mas que em outros anos até rebaixou já. Já teve gente rebaixado com essa pontuação, com 45, talvez até 46, não sei, mas é assim, é uma pontuação limite, ridícula. E o Grêmio vai obviamente perder alguns jogadores, a maioria deles eu acho que não é tão preocupante, não vai fazer tanta falta, mas tá só perdendo, não tá agregando. Então assim, beleza, não é terra arrasada, mas não dá para comparar com o Inter. A gente tem que se comparar com quem tá fazendo coisa certa, com quem, né? Se é para comparar, vamos comparar. Tem mais essa também, se é para ficar comparando, apenas superar o Inter é medíocre. Né? O Inter que não ganha nada há anos. Então assim, se o Grêmio tivesse contratado um jogador e o Inter 0, a gente estaria feliz. Não, pro Grêmio estar feliz tem que contratar 5, 6. Né? Então assim, apenas superar o Inter é mediocridade. A gente tem que mirar no Palmeiras, no Botafogo, no Flamengo. Tem que mirar em quem tá ganhando, em quem tá fazendo coisas boas, coisas certas. Não no Inter, né? Agora, se quer comparar com o Inter em relação ao elenco especificamente, a casa deles está muito mais arrumada, a vida deles está muito mais ganha nesse sentido do que a nossa. Aí não é, mas o Grêmio vai contratar 2 e o Inter 1, então quer dizer que a gente está muito pior, porque o Grêmio precisa contratar 8 e eles precisam contratar 2 ou 3. Né? Então quer dizer que a gente está muito atrás, então assim, não dá para colocar na mesma caixinha do Inter e gerar um comodismo em relação a isso, porque o Inter precisa de muito menos para encaminhar um ano promissor, digamos assim, né, em algum nível para eles. Óbvio que o Inter também precisa contratar e vai contratar, mas cara, eles precisam de muito menos. Então essa comparação é perigosa porque o Grêmio
fez um ano muito mais preocupante em 2024. Claro que a enchente prejudicou mais o Grêmio, a gente já falou disso 500 vezes, mas ainda assim, só a enchente não explica todo o fracasso do nosso 2024. Teve muito culpa de Renato, teve muita culpa de muita coisa, mas também o elenco é parte desse problema e parte do que precisa ser muito melhorado neste ano. Então, beleza, tô sendo paciente, virou o ano, não chegou ninguém, não acho que é para fazer crise agora, mas a gente tem que entender que precisa de reforços ali de forma significativa para o time titular, para a gente conseguir vislumbrar aí perspectivas mais interessantes para o nosso ano. E aí, a partir disso também, aí mudando, entrando no segundo assunto do vídeo, mas que de certa forma tem ligação, né? Tô falando aqui de reforços e é o assunto do momento aí, sempre nesse fim de ano, começo de ano. Eu tava pensando, né? Até tava trocando uma ideia hoje de manhã no grupo no grupo do canal aqui, no grupo do WhatsApp dos membros para o que der e vier, né? É a categoria que a gente faz um grupo de WhatsApp. E eu li uma mensagem de alguém lá, respondi, a gente trocou umas 2, 3 mensagens sobre isso, e é um papo interessante, que é o seguinte, cara, a gente sempre foi inferior financeiramente que os clubes do eixo Rio-São Paulo. É claro que, eventualmente, o Grêmio está melhor que o Vasco, eventualmente o Grêmio está financeiramente superior ao Botafogo, eventualmente está mais saudável que o Santos, eventualmente o Grêmio está melhor que um e que outro. Mas na média dos clubes do eixo Rio-São Paulo, o Grêmio, via de regra, está abaixo. E acredito eu que em alguns anos, em alguns momentos, devia estar abaixo de todos os clubes do eixo Rio-São Paulo, né? E às vezes abaixo do Cruzeiro, né? Dependendo do ano. O Grêmio nunca esteve no pelotão de frente, top 3, assim, de top 5 até, de finanças, financeiramente falando. O Grêmio até já teve anos mais organizados que outros, mas assim, de poder, de bala na agulha para meter-lhe nota na mesa e contratar, o Grêmio nunca teve. Mas em outros anos a gente conseguia competir mais, ao menos essa é a sensação que eu tenho, né? E por que isso acontece, cara? Porque agora, tipo assim, lá na década de 90, vamos falar da década de 90, né, que é uma década tão especial pro Grêmio, de muitos títulos, e aquela era Felipão e não sei o que. Teve a Libertadores de 95, né, que, por exemplo, o Grêmio eliminou o Palmeiras naqueles 2 jogos épicos lá, em que deu confusão, briga, expulsão, teve de tudo, né? 11 gols, 11 gols, 5-0 pro Grêmio, 5-1 pro Palmeiras na volta, jogos malucos e tal. E o Grêmio bateu de frente com o Palmeiras em outros momentos também, ali naquela década, em 96, 90 não sei quanto, blá, 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 sabe? Cara, o Palmeiras da Parmalat, eu vou dizer pra vocês, era um time melhor do que o Palmeiras de hoje, sem dúvidas, era um time melhor do que o Flamengo de hoje, era um time melhor do que o Botafogo de hoje, cara. Eu sei que o paradigma financeiro mudou, mas olhem, se vocês são mais novos e não sabem quem era o Palmeiras da década de 90, lá de 95, por exemplo, procurem no Google e procurem no Google depois nome a nome dos caras que estavam lá, só pra dar uma palhinha. As laterais eram Roberto Carlos e Cafu. Só, né? Os caras foram titulares da seleção brasileira por muitos anos e um dos melhores laterais que a seleção já teve na sua história, né? Na zaga, se eu não me engano, tinha o Antônio Carlos Zago, aquele que depois virou treinador e tal, seleção brasileira também. Tinha o Amaral no meio, tinha cara, tinha o Rivaldo. Vocês sabem quem é o Rivaldo? Só procurem assim, Rivaldo. Cara, o Palmeiras era um cano, era um time absurdo, é muito melhor que Botafogo de hoje, Flamengo, sabe? Eram os caras que o Brasil não tem bala pra ter hoje em dia. Não tem bala pra ter hoje em dia. Esses caras já estão na Europa há horas e nem voltam tão cedo, né? Então, e o Grêmio com seus refugos da época, né? Porque agora o Grêmio só tá contratando refugos também. Só que a gente tem a sensação que a gente virou um Goiás. Pelo menos eu olho hoje, assim, cara, o Grêmio tá sondando um cara de 50 anos. O Grêmio tá sondando o terceiro reserva do Galo. O Grêmio tá sondando um cara que tá desempregado lá no Chipre, sabe? Tô exagerando aqui, mas é quase isso, sabe?
E aí a gente olha assim, o Flamengo se reforçando, o Palmeiras, o Botafogo, até o Galo, até o São Paulo, até o Corinthians. Aí a gente olha assim, meu Deus, o Grêmio virou um Goiás, cara. O Grêmio nunca mais vai ganhar nada. A sensação que dá, né, olhando pro mercado de transferências, para quem vem, para quem, sabe, parece que o Suárez foi um oásis no meio do deserto que nos iludiu por mais um tempo, mas agora a ficha tá caindo com força, assim, violenta, sabe, cara? E aí eu olho para aquela época, o Grêmio também contratava refugos. O Grêmio também não tinha dinheiro para ter esse time do Palmeiras da Parmalat, né, que na época patrocinava o time. Só que o refúgio era o Jardel e o Paulo Nunes. Eu não sei se naquela época o futebol era mais amador e a gente tinha mais chance de pegar uns refugos que eram refugos equivocados. Cara, o Jardel era um refugo? Era terceiro reserva do Vasco, se eu não me engano. O Paulo Nunes era reserva do Flamengo, sei lá. Um era terceiro reserva, se eu não me engano. O outro era apenas reserva. Mas enfim, acho que o Jardel era até mais reserva ainda, sabe? Que o Paulo Nunes. Mas obviamente era um refúgio equivocado, era uma análise equivocada. O Jardel foi ser bola de prata, sei lá o quê, goleador da Europa. O Jardel era um monstro, cara, era um monstro, sabe? O Filipão teve seus méritos, mas assim, o Jardel era um monstro. Era um monstro que por algum equívoco de análise, que obviamente isso ainda existe hoje, porque o futebol é subjetivo, tem vários fatores, ainda hoje acontecem equívocos de avaliação de atleta, de dispensar um bom jogador, de contratar um cara ruim, assim, equivocadamente, ainda acontece. Mas talvez na época acontecia mais. Eu tô tentando me apegar em alguma tese. Por que isso acontecia? Por que isso acontecia? Por que a gente conseguia bater de frente com os caras que também eram superiores financeiramente? Eu perguntei isso no meu Twitter, o pessoal falou, mas é que agora o abismo tá maior. Cara, eu acho que até tá maior o abismo financeiro do Grêmio em relação ao Flamengo, ao Palmeiras, etc. Agora o Botafogo entrou nessa ciranda aí e tal. Mas os times que os caras faziam na época já eram um abismo em relação ao Grêmio, né? O paradigma da grana era diferente, isso é uma verdade. Eu sempre lembro, o Grêmio contratou o Dinho. O Dinho foi campeão mundial pelo São Paulo. Aquele mega São Paulo também da década de 90 ali, mais pro começo da década de 90 ali, né? O Dinho foi campeão do mundo com o São Paulo e o Grêmio contratou o Dinho. E depois o Dinho foi campeão da América no Grêmio, campeão de um monte de coisa também com o Grêmio. Hoje em dia o Grêmio não pega um Dinho do São Paulo com essa grife aí, né? O Dinho vai pra Europa ou fica no São Paulo, ou, enfim, é mais difícil. Então, eu sei que os paradigmas eram diferentes, assim, sabe? Mas assim, eu tô tentando entender por que hoje eu olho pro time do Grêmio e falo assim, não tem a mínima chance de a gente ganhar do Palmeiras no mata-mata. Não é que não tem a mínima chance, a mínima tem, mas é a mínima. O Flamengo, o próprio Botafogo e bababá. Cara, na década de 90, os caras tinham o Rivaldo, Cafu e o Roberto Carlos e eu dizia assim, vamos pra dentro deles, cara. Sabe? Eu tô tentando entender, porque por mais que o abismo financeiro tenha aumentado, e isso eu até concordo, cara, o abismo de time já existia naquela época. Já existia. Grêmio e Inter viviam muito da base, de surgir um Ronaldinho, daqui a pouco o Inter descobria o Nilmar, até agora mais recente, né, o Pato, né, o Grêmio agora também mais recente, o Undershow surgiu bem e era a nossa esperança e tal. Era geralmente da base a esperança, assim, a maior, né, que vinha. Né. O caso do Suárez é muito exceção, assim, né, mas enfim, tô tentando entender. E muita gente respondeu também a esse meu questionamento no Twitter, dizendo que o problema é gestão, né? Que a gente está cercado de dirigentes incompetentes há muitos anos e que na época tinha Fábio Koff, tinha não sei o quê. Cara, eu não rechaço essa tese, né? Tá aí o Fortaleza nos mostrando que com um abismo financeiro até maior do que o do Grêmio, tá conseguindo, não digo bater de frente, né? Porque ainda não ganhou nada, mas tá incomodando. Assim, se a gente for pensar no abismo do Fortaleza, cara, tá incomodando em níveis bem interessantes, né? Então, essa tese faz sentido. E por mais que eu concorde que tem muito amadorismo ainda impregnado no Grêmio, talvez numa época em que ele cobra mais caro, né? Que tu paga mais caro por ser amador, eu concordo com essa linha de raciocínio, mas eu não sei se só isso explica. Porque, cara,
é assustador hoje, né? A gente vê assim, quem o Grêmio está especulando, quais são as notícias que estão vazando, nem sei se todas são verdadeiras, é óbvio que nessa época tem muita barrigada, muita loucurada aí, e empresário plantando sementinha falsa também, etc. Mas, cara, eu não tinha essa sensação anos atrás, eu tô falando da década de 90, 80, mas até mais recentemente, cara, até ali a primeira década desse século, um pouquinho mais, talvez, ali, quando o Grêmio do Luxemburgo ali, em 2013, se eu não me engano, né, tava com o Barcos, o André Santos na lateral esquerda, o Vargas ali novinho, né, o Grêmio tinha um time, o Elano, sabe, pô, o Grêmio tinha um time ali que incomodava também, né, e não sei, cara, não sei, a gente já tinha menos dinheiro que esses caras nessa época também, mas a gente conseguia incomodar mais. Eu não sei o que aconteceu, se algum outro paradigma mudou e, sei lá, eu acho que agora talvez o paradigma financeiro pode ter mudado a ponto de esses times que estão despontando no Brasil, assim, financeiramente, eles estão começando a roubar jogador da Europa, né, cara? É muito louco isso. Estão pegando os caras da Premier League lá e disputando contra os ingleses ali, que tem né, grana sobrando e tal. Eu sei, eu vejo tudo isso, mas, cara, quando eu lembro que o Romário voltou pro Flamengo em 95, o Romário foi campeão do mundo em 94, melhor da Copa do Mundo. Em 95 ele tava no Flamengo, cara. Em 97 a gente ganhou desse Flamengo no Maracanã com mais de 100 mil pessoas, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. Né? O Grêmio ganhou do Flamengo, ou empatou, acho que empatou, tinha ganho aqui, enfim, gol do Carlos Miguel. E foi 2-1 pro Grêmio. Foi 2-1 pro Grêmio. Enfim, campeão da Copa do Brasil de 97 era o Romário. Lembra o Romário fazia, eu tô maluco, e o letreiro do Maracanã pulsava lá, eu tô maluco. E a torcida do Grêmio respondia, depois do gol, eu sou gaúcho, não sei o quê. Era aquela época. O Romário jogava aqui, cara. É quase o equivalente ao Haaland, ao Mbappé jogarem no Flamengo, sabe? É loucura, cara, porque, tudo bem, financeiramente pode ter descolado mais, mas olha os caras que jogavam aqui, cara. O Tevez veio da Argentina jogando no Corinthians, o Rincon, o colombiano, olha, o Romário, campeão da Copa de 94, sendo o cara da Copa. Em 95 desembarcou no Flamengo, cara. Acabei de citar o Palmeiras, de Cafu, Roberto Carlos, Rival. Isso é loucura, cara. Então, assim, beleza, pode ter aumentado o abismo financeiro, mas eu não sei se aumentou o abismo de qualidade. Eu não sei se aumentou. Né? Em termos de olhar os nomes do papel desses grandes times endinheirados de hoje, eles não são melhores, talvez, do que os grandes times endinheirados de anos atrás. Sabe? Talvez seja o Grêmio que caiu alguns degraus sozinho. Né? Não aumentou o abismo porque esses times subiram na ladeira. Não. Eu acho que esses times até desceram um pouco, o Grêmio desceu, o Grêmio despencou, cara. Sabe? Eu não sei o que é, cara, não sei o que é. Talvez aí com um novo trabalho aí do Quinteiros, oxigenado e né, novos paradigmas dentro de campo, a gente consiga ver um respiro, uma luz, né, um quê de fortaleza aqui pairando em Porto Alegre, porque, olha, cara, tá difícil, eu tô vendo aí os nomes ventilados e pior do que os nomes ventilados é os nomes que o Grêmio não consegue. O Grêmio não consegue o Eliasson, sei lá como é que se fala, né, lá da Grécia. O Marlon, lateral do Cruzeiro, virou o novo Roberto Carlos e o Grêmio não consegue. Não, o Marlon, impossível contratar o Marlon. Então, assim, não é nem os nomes que chegam, é os nomes que não chegam, já são assustadores. O Grêmio não consegue contratar o Caixinha, né? Então, assim, cara, o que tá acontecendo, sabe? Não sei, eu tô um pouco assustado até, mas no mínimo assim, desapontado, assim, tipo, preocupado, porque nossa, cara, tá difícil, sabe? Parece que a gente descolou muito mesmo desses times lá da ponta, sobretudo do eixo Rio-São Paulo, e eu não acho que é só financeiramente, não, eu acho que tem um furo mais embaixo que eu tô ainda tentando entender. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.